Meus irmãos, a graça e a paz a todos que neste momento estão conosco, diretamente da Igreja Plenitude do Senhor, como também os demais que nos assistem, que escutam essa mensagem da Palavra de Deus, através das redes sociais, através do Facebook e das demais mídias que serão repassadas. Já temos para você que o Senhor possa abençoar a sua tarde, o seu domingo, o seu final de semana, que o Senhor possa alcançar a sua família e que Ele venha fazer grandes coisas através dessa mensagem que é simples, mas porém que é verdadeira, mas porém que retrata a realidade. O tema desta mensagem de hoje, do qual iremos falar, é como Deus e os homens nos veem. Nós vamos perceber ao longo desta mensagem que ambos nos veem completamente diferentes, por outras óticas, por outra motivação. E este texto que se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 9, é o texto base que estaremos utilizando para esta ministração. Que diz assim a palavra de Deus: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Obrigado, Senhor, por esta leitura, por estes poucos versículos deste texto. Que nós venhamos meditar, que nós venhamos daqui extrair, Senhor, a mensagem, a pregação expositiva, e que venhamos aprender, Senhor, que possa ficar em nosso coração o aprendizado desta mensagem, que o Senhor possa falar conosco profundamente, que possamos a cada dia ter a capacidade de extrair dos textos bíblicos a real mensagem que o Senhor quer trazer para cada um de nós. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica só no outro, no anterior. Glória a Deus. Queridos, como eu disse anteriormente, nós queremos nesta tarde, nesse nosso culto da tarde, lembrando que às 19h30 estaremos transmitindo o nosso segundo culto. Começa às 19 horas e logo após iniciamos a transmissão da palavra do Senhor. Mas eu quero neste culto da tarde falar um pouco de como Deus nos vê. O que é que Deus acha da gente? O que é que Deus pensa de nós? E os homens? Como os homens nos veem? O que os homens acham de nós? O que eles pensam acerca da nossa vida? Escute bem. Queridos, neste texto, fazendo aqui uma trilogia, naquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, no de Marcos e no de Lucas, trazendo os textos, os três que falam acerca deste acontecimento, nós podemos extrair algumas particularidades de cada texto. Primeiro, é que o Senhor estava indo para o mar.
Jesus estava indo para o mar, quando no caminho encontra Mateus. Outros textos vão chamar de Levi, mas evidenciado por ser filho de Alfeu. E esse estava na alfândega, porque era cobrador de impostos. Escuta bem. Jesus, quando avista aquele homem, ele estava em atividade. Ele estava trabalhando. No domingo passado, eu trouxe 3 exemplos de pessoas que Deus encontra trabalhando. E eu falei sobre Davi, eu falei sobre Gideão, e eu falei sobre Eliseu. Os 3, quando são chamados por Deus para fazer algo grande e poderoso, todos estavam trabalhando, em atividade. E o Senhor encontra este homem aqui também trabalhando, na função errada, mas estava trabalhando. Ou seja, ele tinha atitude, ele tinha força de trabalho. O ditado popular diz que quem estraga a massa é o padeiro. Ou seja, o que é que esse dito diz? Que toda massa é boa, mas quem vai manuseá-lo? Só um minutinho. Lucas, baixa esse retorno do notebook, chega para mim e deixa o retorno da voz normal aqui, esse do meu lado. Então, o que esse dito quer dizer é que toda massa é boa, mas quem vai manipular aquela massa é que tem a capacidade de fazer dela um bom produto ou um mau produto. Assim é o ser humano. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, mas ele, nas mãos do Senhor, o Senhor vai saber moldá-lo, o Senhor vai saber trabalhar na vida dele, e com certeza o produto final vai sair bom, porque a essência da matéria-prima foi criada pelo próprio Deus. E lá na Bíblia vai dizer em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então todo ser humano, independente do estado em que ele se encontre atualmente, ele vai ter a essência de Deus, ele vai ter a imagem e a semelhança do Senhor. Agora, quem trabalhou aquele ser humano pode ter corrompido, pode tê-lo estragado, pode o ter colocado em maus caminhos, em caminhos tortuosos. Escuta bem. Então o Senhor, Ele olha para o ser humano, para aquela pessoa, com um olhar totalmente diferente do que qualquer uma outra pessoa poderia enxergar. O que era que aquela sociedade, principalmente os judeus, enxergava acerca daquele homem? É um pecador, é um cobrador de impostos, é um publicano, é um ímpio. E vários adjetivos utilizavam para definir aquele homem. E é tanto que quando o Senhor vai à casa dele, a comentar: poxa vida, por que é que Jesus se assenta com os pecadores, com os publicanos? Porque aquela era a mente que eles tinham acerca de Mateus, era a forma com que eles olhavam para aquele homem. Só que quando Jesus avista ele na alfândega trabalhando, na mente do Senhor, ali tinha um grande apóstolo, ali tinha um homem que iria revolucionar a história. Ali tinha alguém que ia ser fiel, que ia ser obediente, que ia ser alguém poderoso nas mãos de Deus. E aí, é tanto que Jesus o chama. É incrível poder neste momento trazer as vossas memórias acerca de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Também um cobrador de impostos. Só que a gente não vai ver Jesus chamando Zaqueu.
a gente vai ver Zaqueu chamando Jesus, chamando a atenção de Jesus, subindo numa árvore, porque diz a Bíblia que ele tinha uma baixa estatura, a multidão cercava Jesus, era difícil chegar perto do mestre, porque as pessoas não davam licença, ninguém dava o lugar, ninguém queria perder o lugar próximo a ele. Mas aquele homem, ele busca uma estratégia, ele sobe na figueira para poder ver Jesus, para poder chamar a atenção de Jesus. Mas é interessante olhar por esta ótica que Mateus chama a atenção de Jesus. Ou seja, Jesus é que chama ele, é que convida ele para que ele pudesse segui-lo. E o que é que aprendemos com isso? É que tem pessoas que precisarão buscar Jesus, que precisarão chamar a atenção do Senhor, precisarão fazer algo para que Jesus possa notá-la, para que Jesus possa fazer algo na vida dela. Mas tem pessoas, na sua essência, que o próprio Cristo as chamará, que elas não necessitarão correr, buscar uma estratégia, para que o Senhor possa notá-la. E este homem chamado Mateus, é alguém que diz, é alguém que o próprio Senhor o convida, escuta bem. E tem algo tremendo neste texto, é que quando Jesus o chama, diz a Bíblia categoricamente, que ele larga tudo para seguir Jesus. A Bíblia não diz que ele larga o emprego, a Bíblia não fala que ele largou a alfândega, que ele largou o seu posto de trabalho, que ele largou a sua profissão. A Bíblia diz que ele largou tudo. E que tudo foi esse que ele largou, pastor. Ele largou os conceitos humanos, ele largou a cultura ideológica, ele largou todo o pecado, ele largou toda a descrença, ele largou tudo, escuta, que o distanciava de Deus. Ele largou tudo que atrapalhava a sua fé. Ele largou tudo que o impedia de seguir a Jesus. Ele largou tudo que o fazia um pecador, alguém falho, alguém desprezível. Ele largou todo e qualquer trauma. Ele largou toda e qualquer frustração. Ele largou todo e qualquer medo. Ou seja, ele deixa para trás tudo aquilo que o poderia atrapalhar, que o poderia impedir de ser uma arma poderosa usada por Deus. Escuta bem. E aí, queridos, eu queria deixar nesta tarde uma pergunta, que essa pergunta pudesse fazer parte da sua semana. Qual é ela? Algumas delas. O que Jesus exige que nós deixemos para trás para segui-lo? Vem a segunda pergunta. O que temos deixado para trás para poder seguir melhor a Jesus? Jesus, queridos, após perceber, após ver aquela atitude, porque ali ocorreu uma conversão instantânea. Naquele momento, aquele homem se convence que Jesus era o Cristo, era o Messias enviado, era o Filho de Deus. Escuta bem. E após Jesus perceber aquela atitude de Mateus, de deixar tudo para trás para seguir Jesus, diferentemente daquele jovem rico, que Jesus disse, só te falta uma coisa, é vender tudo que tu tem e dar aos pobres, e depois você me seguir. Ele não quis. Ou seja, ele não quis deixar uma coisa, deixar as riquezas. E Jesus percebe que Mateus deixa tudo. Ou seja, enquanto foi feito um pedido para ele, ele não
quis ceder. E outro chega e deixa tudo para trás. E isso cativa o coração de Jesus. Isso motiva Jesus. Isso alegra Jesus. E Jesus vai até a casa dele. Escuta bem. Jesus vai até a casa dele, mas aquele homem já estava convertido. Escuta. Diferentemente de Zaqueu. Que Zaqueu não se converte no ato do encontro de Jesus. A conversão dele é evidenciada no seu lar, aonde publicamente ele diz que doa aos pobres uma parte do que ele tem, e que suscita, se alguém ali foi enganado por ele, que pudesse dizer, para que ele pudesse restituir. Aonde enxergamos um encontro forte de Pedro com Jesus, no momento que ele nega o Senhor, que o galo canta a terceira vez, cai-lhe a ficha, ele chora, ele se quebranta, porque ali foi um encontro forte. Zaqueu teve o seu encontro forte no seu lar, na sua casa, ao ver pessoas reunidas, mas Mateus teve o encontro forte no primeiro momento que ele se encontra com Jesus. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. E todos nós ouvimos. O que diferencia cada um de nós de Mateus é porque Mateus teve coragem de ouvir a voz de Jesus e obedecer. E muitos de nós escutamos a voz dele. Deixa o pecado. A gente não deixa. Deixa a prostituição. E a gente responde, Deus me livre. Deixa o adultério. E a gente nem morto. Deixa de ser desonesto. É melhor uma boa morte. Porque a gente se agarra no pecado. A gente se agarra nas coisas humanas. A gente se agarra na fofoca. A gente se agarra na mentira. A gente se agarra na inveja. A gente se agarra em cada porcaria, impedindo-nos de mergulhar mais e mais no Senhor. Quando o Senhor chama o profeta e manda ele adentrar naquele lago de águas, e ele começa a entrar e a água dá no calcanhar, dá no joelho, dá na cintura, e o Senhor diz, entra mais, te aprofunda mais. Por quê? Porque o Senhor queria entrar num grau maior de profundidade. A grande questão é que para poder entrar neste mar maior de profundidade, a gente precisa abrir mão de muita coisa. E o ser humano não quer abrir mão da vidinha dele. O ser humano não quer abrir mão das suas conveniências. O ser humano não quer abrir mão dos seus desejos carnais. E aí a coisa complica. Só que Mateus, ele não olhou a vida por esta ótica. Mateus não olhou para o que ele estava deixando para trás. Ele olhou para o horizonte que iria se abrir diante dele. Ele olhou para o que Deus poderia fazer na vida dele. Em outras palavras, ele colocou numa balança. O que é mais valioso? A minha vidinha medíocre, hipócrita, de aparência, besta que eu tenho hoje? Ou será que é melhor ser pescador de homens? Ou será que é melhor ser conhecido mundialmente? Por gerações, por séculos e séculos. Que foi isso que aconteceu. O que é melhor? Ser um mero pecador? Ser um mero publicano? Ou fazer parte da equipe do homem que mudou a história da humanidade? Foi assim que ele pensou. Por que é que a gente muitas vezes não ganha a nossa família para Jesus? Porque não temos coragem de largar tudo para seguir Jesus. E aí a nossa família, ela conhece os nossos defeitos. Eles muitas vezes conhecem a nossa falha.
E a nossa vida, muitas vezes, impede de ganharmos eles para o Senhor. Porque eles pensam, se nem o José, se nem a Maria largou tudo para seguir Jesus, por que é que eu vou largar? Ou seja, as pessoas não são motivadas. Não vê em nós essa mesma atitude. Mateus não pensou duas vezes. Ele não precisou de tempo para analisar, para raciocinar, para pesar, não. O que Mateus se enquadra é no mesmo comportamento daquele homem que achou aquela pérola e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Queridos, Jesus é a pérola mais preciosa que o ser humano pode encontrar. Escuta, é difícil servir a Deus? Demais. Demais. Mas vale a pena. Se você tiver a capacidade de deixar tudo para trás para seguir a Ele, pode ter certeza que você não vai ter prejuízo. Jesus nunca chamou ninguém para essa pessoa piorar de vida. Jesus nunca chamou ninguém que era feliz. Jesus nunca chamou alguém que era alegre e a tornou triste. Jesus nunca chamou ninguém que era vitorioso e a tornou derrotada. De maneira nenhuma. Jesus nunca chamou ninguém são, curado, bem e o adoeceu. Muito pelo contrário. Todas as pessoas em que Jesus entrou nas suas vidas eram doentes, ou do corpo, ou da alma, ou do espírito. E Jesus as curou. E Jesus as limpou. Todas as pessoas que tinham uma vida depressiva, angustiante, sofrida, sem fé, sem esperança e sem perspectiva, Ele trouxe a fé. Ele trouxe um motivo para viver. Ele colocou um sorriso no rosto. Ele colocou um ideal de vida. E se formos falar aqui, nós vamos acabar a tarde e entrar na noite, falando das maravilhas que o Senhor fez. Em outras palavras, queridos, como é que os homens nos veem? Os homens, o ser humano, nos veem, nos discernem como alguém que não vai chegar a lugar nenhum, como alguém comum, como todas as outras pessoas, como pessoas falhas, como pessoas pecadoras. E como é que o diabo nos vê, pastor? O diabo nos vê como alguém que deve morrer, que deve sofrer, que deve arder assim como ele eternamente no inferno. E como é que Deus nos vê? Como alguém que pode ser salvo, como alguém que tem a capacidade de deixar tudo para trás para o seguir. Como é que Jesus nos vê, pastor? Como alguém que pode ter a vida eterna, como alguém que pode ser feliz, como alguém que pode ser vitorioso, como alguém que pode ser abençoado, como alguém que pode ser abençoador de pessoas, um mensageiro das boas novas. Como o Senhor nos vê? Como o testemunho vivo do seu agir, do seu mover. Como Deus nos vê? Como alguém que valeu a pena enviar seu filho para morrer por cada um de nós. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te dar um ótimo domingo. Te convidamos para visitar as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o site da nossa igreja. Convidamos para nos fazer uma visita na rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho. Os nossos cultos são às quintas-feiras,
às 19h30, e aos domingos estamos em 3 horários: às 9 da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida no nome de Jesus.